paz de Jesus. Amém. Grande alegria estar na casa do Senhor para o adorar. Glórias, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Reis 13. Louvado seja Deus. Glórias, aleluia. 1 Reis 13, versículo 1 em diante. Glórias, aleluia. Louvado seja Deus. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor. E disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, ao qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e as cinzas que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra de Deus, do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu as suas mãos sobre o altar, dizendo: Pegai dele, mas a sua mão não estendera contra ele. E secou-se e não podia tornar a trazer de si. E o altar se fendeu, e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Olha, a face do Senhor teu Deus, roga por mim, que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não irei contigo, e nem comerei pão, nem beberei água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e nem voltará pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo mesmo caminho onde viera de Betel. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Amém. Oh, Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui nos diz que Deus agora levanta um homem chamado Davi. Deus agora pega Davi e coloca Davi no reinado. Porém, Deus colocando Davi no reinado, Davi começa a reinar, ganhar pelejas para o Senhor. Davi agora ele pega a sua espada, mata os seus inimigos, e a mão do Senhor era com ele. A Bíblia vai dizer que Davi, aonde que ele colocava as plantas do seu pé, o Senhor era com ele. E a história vai dizer que a Bíblia diz agora que passado-se o tempo, Davi envelhece, promete o reinado para o seu filho mais moço, Salomão. E a Bíblia diz agora que Adonias até tentou tirar o reinado de Salomão, mas assim Deus cumpriu a palavra que foi dita pelo rei Davi. Davi desce à sepultura, louvado seja Deus, e seu filho Salomão reina. E a Bíblia vai dizer, quando seu filho Salomão começa a reinar, a Bíblia diz que ele começa a fazer aquilo que agradava aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus aparece para Salomão e faz promessa, aleluia. Salomão podia pedir muitos reinados, podia pedir muita riqueza, mas assim
Deus não fez assim. Ele pediu: Deus, eu só quero sabedoria para guiar o seu povo. Eu só quero sabedoria, aleluia, para guiar esse povo que é muito difícil de tudo a servir. E assim foi. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer agora que quando Deus levanta Salomão, que Salomão começa a caminhar. O começo de Salomão tudo deu certo. Por quê? Porque veio a sabedoria do alto. E ele colocava a sabedoria em prática. E ali todo mundo via que a mão de Deus era com Salomão. Passado-se o tempo, Salomão agora esquece dos mandamentos, estatutos do Senhor e começa a adorar outros deuses. Ele começa a se prostrar a altares. A Bíblia diz que ele começa agora ele casava com mulheres, que essas mulheres vinham com costumes diferentes do dele. Glória a Deus, Senhor. E assim Salomão começa agora a se corromper. Porém, passados-se os anos, a Bíblia vai nos dizer que quando Salomão agora já está chegando à sua velhice, ele começa a entender tudo aquilo que ele fez de errado, tudo aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer, o que ele fez. Salomão escreveu no Provérbios, escreveu no Cantares e o Eclesiastes. Nem parece aquele Salomão que no meio fez tudo aquilo de errado. E assim a história foi. E a Bíblia vai dizer agora que chegando no final do seu reinado de Salomão, a Bíblia diz que Deus agora separa um homem, um profeta, o homem de Deus, para ir na frente do seu povo. Porque a Bíblia diz que Salomão tem um filho, e o nome desse filho se chama Roboão. Roboão agora faz aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Porém, o povo de Israel foi pedir: ei, Roboão, tem como diminuir esse jugo sobre a nossa vida? Ele disse: olha, meu pai vos tratava, aleluia, com açoite, eu vou vos tratar com escorpião, aleluia. Se o reinado do meu pai vocês estão achando que são pesados, então você vai ver como vai ser o meu. Glória a Deus. Aleluia. Só que aqui é onde que o homem começa a errar. Aqui o homem começa, a partir do momento que o homem tem poder, o homem tem a sabedoria, porque Salomão foi um homem muito sábio. Davi foi um homem cheio de estratégia, tinha o coração segundo a Deus. Porém, veio Davi, veio que era mau, mas andou com o Senhor. Veio Salomão, no começo foi tudo maravilhoso. Porém, agora que começa o reinado de Roboão. Roboão veio entender o que o pai fez, que o avô fez. Não, ele quis fazer diferente. Ele quis falar assim: ó, eu vou pelo outro caminho. E a Bíblia diz que Jeroboão estava lá no Egito, porque na época do rei Salomão o perseguia Jeroboão. E a Bíblia vai dizer agora que quando eles agora levantam Jeroboão a rei, levanta Jeroboão, porque Deus levanta o profeta e fala para ele: Jeroboão, olha, se você andar nos meus estatutos, andar no meu caminho, e como foi seus pais, aleluia, eu serei contigo, e nenhuma descendência, nenhuma pessoa faltará no seu trono. E assim foi. A história vai dizer que Deus agora levanta Jeroboão. Só que de contraproposta, lá no outro reinado está Roboão. E a Bíblia diz agora que há guerra entre Roboão e Jeroboão. Começa uma batalha, Denilson, entre eles agora. Um vai para o reino sul e o outro vai para o reino norte. Porém, a Bíblia diz que o profeta chega até Jeroboão e diz: ó, pega a sua veste, rasga em 12 pedaços e dá 10 pedaços para ele, dizendo: olha, as tribos vão se dividir e você vai levar 10 tribos. E quando fala o profeta diz: olha, mas eu não vou tirar da casa de Davi, porém na casa de Davi vai ficar um ainda. Mas a Bíblia diz que agora tem guerra entre Jeroboão e Roboão. E quando a guerra vai passando o seu tempo, um reina no reino sul e o outro reina no reino norte. Aqui começa uma guerra, e dessa guerra as 12 tribos de Israel se separam. 2 vai com Roboão e 10 tribos vai com Jeroboão.
E o que fazer agora? Porque a adoração lá do céu foi rachada. Porque as 12 tribos agora não adoram mais junto. Porque Judá e Levi desceram com Jeroboão. Porém as outras 10 tribos subiu com Jeroboão. Agora, Denilson, começa um atrito. Por quê? Porque o povo que está levando Judá é o povo que leva o escudo de Davi. Porém o povo viu que o jugo era muito pesado. E quando o povo viu que o jugo era pesado, resolveram falar assim, ó, é melhor a gente não ter mais parte com a casa de Davi. Vamos seguir a Jeroboão. Porque Jeroboão tem um caminho a seguir. Porém, o profeta chegou até Jeroboão. Glória a Deus! Jeroboão, as promessas de Deus vai sobre a tua vida. Mas anda no meus caminhos e anda nos meus preceitos. Porque se você anda nos meus caminhos, as minhas mãos estão sobre você. Aleluia. O segredo de Deus é quando eu ando no caminho do Senhor, faça a vontade do Senhor, a mão do Senhor vai estar poderosa sobre a minha vida e a tua vida. Grandioso Deus, Senhor, aleluia. E a história vai dizer que a guerra entre os dois começou, a batalha começou. Um ataca o reino sul e o outro ataca o reino norte. Começa uma guerra, meus irmãos. Começa uma batalha de família. Porque a família agora, quem está atacando o reino sul e o reino norte são as próprias famílias. As 12 tribos que se separou. Uma está adorando do lado, outra está adorando do outro. Porém, a tribo de Roboão ainda desce para Jerusalém para dobrar o seu joelho e adorar diante do altar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ainda que eles sejam em menor número, eles ainda não adoram o Senhor de toda a alma e de todo o coração. É por isso que eu não digo quantas pessoas estão aqui. O que importa é que Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser glorificado, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Só que agora Roboão, em vez de entender o que o seu avô e o seu pai erraram e consertar, não. Ele olhou, já que meu pai fez isso, já que meu avô fez isso, então o meu reinado vai ser assim também. E a Bíblia vai dizer que Roboão, numa desses dias, ele sentado no seu trono, ele teve uma ideia: vou fazer uma festa diferente. Vou fazer uma festa para muitos convidados, para trazer muitas pessoas para a minha festa. Só que olha a ideia que ele teve. A ideia é: olha, eu quero que vocês vão buscar todos os utensílios da casa do Senhor. E todos os utensílios. Parou. Todos os utensílios da casa do Senhor. E levem para a minha festa. Porque hoje é um dia especial. Porque já que meu avô não teve coragem, já que meu pai não teve coragem, a coisa eu tenho. Glória a Deus. Pega todos os utensílios e trazem para a minha festa. Porque hoje eu vou tomar um vinho, Glória a a Deus. cachaça, nos utensílios do Senhor. Glórias, aleluia. Vou tomar nos utensílios do Senhor. Glória a Deus. E uma coisa é, se tinha que era sagrado a Deus, eram os utensílios da sua casa. A arca, o pavimento, tudo era especial para Deus, até o dia que Jeroboão inventa de fazer aquela festa. Está todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo, e Deus sentado no seu alto e sublime trono. Glória a Deus. Os olhos de Deus
cabeça, reprovando, dizendo: não faça essa coisa, porque o homem vai se levantar do trono e ele vai ser obrigado a descer aí. Está lá Jeroboão sentado no trono, 2 anos de reinado, todo felizão, achando que o rei da cocada preta, até o dia dessa festa. Ruth, pegaram os utensílios, começaram a colocar vinho, e todo mundo daquela festa começou a beber nos utensílios do Senhor. Eita, Jesus. Eu fico imaginando Deus sentado no trono, dizendo: silêncio ao lado direito, silêncio ao lado esquerdo, porque eu vou descer numa festa minha agora. Ele sentado no trono, e quando de repente aparece uma mão misteriosa e começa a escrever: Mani, Tekel, Parsim, aleluia. Eles começaram a ficar preocupados, porque uma mão misteriosa entrou dentro daquela festa, aleluia, e começa a escrever, aleluia, e ninguém sabia o que estava escrito ali. Começaram a ficar preocupados, aleluia. Aí mandaram chamar alguém pode ler isso aqui para nós? Sim, chamaram o profeta foi lá, aleluia, colocou o dedo na cara do rei, dizendo: olha, deixa eu dizer aqui, ó, até que a parcita, encontrado fosse falta, dividido fosse teu reino, pesado fosse na balança. Hoje Deus manda me dizer que hoje seu reinado cai aqui. Eita, Jesus, Senhor. Aleluia. Hoje o teu reinado cai. Grandioso Deus, Senhor, aleluias. E assim foi. Porém, quem foi que Deus chamou? Roboão ou Jeroboão? E aí, Deus, quem foi que Deus chamou? Hã? Roboão? E aí? Não. Roboão ou Jeroboão? Jeroboão. Jeroboão? Jeroboão. E aí, Ruth? Deus escolheu Roboão ou Jeroboão? Acho que Roboão. Hã? Roboão. Tá com a cabine aberta aí, você não. Deus escolheu Jeroboão. Glória a Deus. Aleluia. Deus escolhe Jeroboão porque Roboão estava em guerra com Jeroboão. O filho de Salomão, que era para dar continuidade àquilo que Deus começou, Deus para por ali. E Deus mandou o profeta Aias até Jeroboão e diz: Jeroboão, anda nos meus caminhos, anda nos meus preceitos, que eu serei contigo. Glória a Deus. Aleluia. E estava a guerra entre Jeroboão e Roboão. Jeroboão, rei do sul, Roboão, rei do norte. E agora a Bíblia vai dizer que Jeroboão agora senta no trono. Quando Jeroboão senta no trono, a mão do Senhor era com ele. Até o dia dele inventar uma coisa. Olha o que Deus está dizendo aqui para nós. Quando nós inventamos coisa, pode ter problema. Por quê? Era só ele ter olhado: pô, o Roboão, meu pai fez isso, meu avô fez isso. Eu vou consertar isso aqui que eles fizeram de errado. Vou tirar os altares, vou tirar os incensos, sacrifícios a deuses. Mas não,
ele ganhou o poder e foi zombar da cara de Deus, querer tomar os seus utensílios. Ali o seu reinado foi dividido. Vai entender, ó, parceiro. Encontrado foste me falta. Ó, dividido foste na balança. Olha, ao ponto que é obrigado Deus sair do trono dele para ir até Roboão e lá e dizer: olha, só que olha como Deus trata diferentes situações. Não existia guerra entre Roboão e Jeroboão. Deus só observou na família se matando. Só que Deus resolveu mandar vir com as suas próprias mãos. Escreveu. Aí o outro, que agora está lá bonitinho, sentado no outro trono, viu que o outro está sendo, vai ser castigado por Deus. Era simples. Era só obedecer o que Deus mandou. E a Bíblia vai dizer que Jeroboão agora tem uma ideia. Ele fala assim: ó, já que a gente não tem mais parte com a casa de Davi, vou fazer 2 estátuas. Põe uma em Siquém aqui e põe outra estátua aqui. Então o povo não precisa mais ir lá embaixo de Jerusalém para adorar. Aqui em cima mesmo adoramos. E não precisamos descer até Jerusalém. Agora pensa para Deus. Imagina Abraão, a cabeça de Deus. A família se rachou. A adoração a Deus é chegada em falta, porque 2 estão de um lado e 10 do outro. Aí vê o profeta que ele escolheu, que ele chamou. Agora, olha que fato interessante. Nem todo é porque Deus escolheu que quer dizer que vai permanecer lá. Não é porque Deus escolheu que quer dizer que o camarada. Por quê? Quem foi que escolheu o rei Saul? Hã? O povo? Ele foi escolhido por Deus e foi Hã? Na verdade, foi escolhido por Deus. Foi o povo? Ou foi Deus? O povo pediu um rei. Um rei, E e Deus escolheu Saul. É. Então quem foi que escolheu? Deus. Foi Deus ou foi o povo? Foi Deus, por pedido do povo. Foi Deus. O Samuel, sobe até lá, que tem um rapaz que perdeu a jumenta, e vai lá, que ele para mim, que você é. Pronto, quem escolheu foi Deus. Não foi? Foi. Só que Deus deixou regras. Ó, vai lá, tem que seguir essas regras aqui, ó. Se não seguir, Saul foi lá, errou uma vez, errou pela segunda, e no dia que ia ser confirmado o ministério dele, foi barrado. Mas quem escolheu? A pergunta é: Deus escolhe errado? É, meu pai. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Deus escolhe errado? Não. Deus faz opções erradas? Se Deus não escolhe errado, então por que ele escolheu Saul? Hein, Abraão? Já que Deus não escolhe errado, como vocês estão dizendo, por que ele escolheu Saul? Aí é onde que eu entendo
e poucos. São escolhidos. Deus escolhe certo. Nós que fazemos o errado. É, Jesus. Ele escolheu o maior homem de Belém, da cidade dele. Era o rei Saul. Era o maior homem da cidade. Aí a gente precisa imaginar, imagina só, Saul andando na cidade dele, que era pequena de Belém. O homem mais alto da cidade. Quero ir. Só que diga a ele, Samuel, andar nos meus caminhos, nos meus preceitos, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, eu serei com ele. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Aí eu tenho aprendido sobre o que está acontecendo no nosso meio. Isso me faz refletir muito. Pastor, aquele homem pregava que era uma bênção. Aquele homem, quando pregava, muitas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas aceitavam a Jesus. Demônios caíam, pastor. E hoje está lá fora no mundo bebendo, dançando. É, Jesus. Muito triste. Aí eu entendo. Através da palavra. Foi até escolhido. Porém, não obedeceu a palavra do Senhor. Deus chama Saul, porém desobedeceu. Aí, vamos lá. Agora, quem escolheu Saul foi Deus. Quem escolheu Davi? Foi Deus. Quem foi? Deus. Os homens ou Deus? Deus. E o reinado de Davi foi bom? Foi. Foi. Até o dia dele ter uma ideia. Lembra de Roboão? Teve uma? Lembra de Jeroboão? Teve uma? Ideia. Salomão teve uma? Ideia. Sabe qual foi a ideia de Salomão? Assim que ele entrou no reinado, que o pai dele morreu, a mãe dele foi entrar. Assim que a mãe dele entrou, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante da mãe dele. E assim que ele se prostrou para a mãe dele, se levantou